nessa epístola de Judas, nós lembramos que ele está falando aqui no versículo 3 e 4, ele vai falar da necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, e existe uma razão para isso, e a razão é que se introduziram alguns, versículo 4, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução. Eu não sei se tem outra tradução que fala libertinagem, não sei se é nessa passagem que fala. A graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então ele está falando de homens que se introduziram já nos tempos dos apóstolos, não é algo que seria para o futuro, mas já estavam dentro da grande casa, eram homens ímpios, não tinham espírito. Nós vamos ler isso em... tem um versículo mais à frente que fala, no versículo 19, esses são os que causam divisões sensuais que não têm o espírito. Então são falsos cristãos, são como Simão, o mago, que foi batizado, professou crer, mas ele não tinha o Espírito Santo, pelo contrário, ele quis comprar o Espírito Santo e queria fazer do poder do Espírito uma fonte de lucro. E quando a gente lê aqui que esses que se introduziram são homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e lá na frente, no versículo 19, a gente vai ler que eles são sensuais, eles causam divisões, são sensuais. É preciso cuidado aí para nós não cairmos no erro de limitarmos essas duas passagens, porque muitas vezes, ao falarmos de dissoluções ou de libertinagem, transformar a graça de Deus em libertinagem, a ideia que pode dar é que esses seriam homens assim que para quem tudo é permitido e nada é proibido e o cristão pode viver do jeito que ele quiser. Mas não é bem isso. Nós sabemos que um líder desses religiosos, um homem ímpio como esses, eles podem ter uma postura extremamente legalista, mas ao mesmo tempo ter uma permissividade muito grande em certas coisas que eles acham que são absolutamente normais. Por exemplo, fazer comércio dos cristãos. Isso se chama simonismo. E essa palavra vem lá de Simão, o mago, que ele queria fazer das coisas de Deus uma fonte de lucro. Então, não. E quando fala sensuais também no versículo 19, hoje essa palavra é muito usada no sentido de sensualidade, de coisa de cunho sexual. Mas o sensual, ele tem o caráter de sentidos naturais. Então, uma pessoa que tem concupiscência extrema por sexo, ela é sensual. Mas uma pessoa que tem concupiscência extrema por dinheiro, ela também é sensual, porque ela está se baseando nos seus sentidos, nos seus desejos naturais da carne, e são coisas baseadas no sentido. Nós vamos ver mais para frente desses homens que eles são como animais, né? E os animais são assim, eles vivem para aquilo que é a sobrevivência deles, as coisas imediatas. E aqui no versículo, depois dele falar dos anjos que deixaram a sua habitação e caíram em pecado, e depois de falar também de Sodoma e Gomorra, e da tentativa dos homens de Sodoma de terem relações ali com os anjos que estavam na casa, que tinham vindo buscar Ló e a sua família, ele vai falar no versículo 8, estes semelhantemente adormecidos. Por que adormecidos? Porque não tem visão ou não tem percepção das coisas espirituais. Porque eles não são nascidos de novo, eles são simplesmente homens que professam crer em Jesus, porém nunca creram, não têm espírito, e é deles que o Senhor fala em Mateus 7, nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo, porque nunca vos conheci. E agora nesse versículo 8, fala que eles contaminam a sua carne e rejeitam a dominação.
O que é rejeitam a dominação? Eles rejeitam domínios, poderes, governos. E vituperam as dignidades. O que significa vituperar as dignidades? Falar mal das autoridades, independente de que autoridades sejam essas, porque em seguida ele vai falar mais à frente depois, no versículo... é no 9 mesmo, é no versículo... logo em seguida, o versículo 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Agora, aqui está falando do diabo. A gente podia pensar, bom, mas o arcanjo Miguel é um arcanjo que ficou do lado de Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse, né, em relação ao diabo. Não, porque o diabo é também uma autoridade que Deus reconhece como autoridade, ainda que uma autoridade em rebelião contra Deus, mas ele é uma autoridade. Então, quando você vê alguns líderes religiosos, se liga o rádio, o sujeito está lá xingando Satanás, repreendendo o diabo, falando coisas horríveis a respeito de Satanás, ele está vituperando as dignidades. Ele está fazendo isso que nem o arcanjo Miguel ousou fazer. E o arcanjo Miguel é aquele que vai expulsar depois, obviamente com a ordem de Deus, Satanás do céu. Mas esses homens não têm noção do que eles estão fazendo. Quando eles falam mal do diabo, é claro que nós não vamos falar bem do diabo, né? Não vamos falar que Satanás é muito bom, não é nada disso. Mas nós não temos liberdade para ofender Satanás. Eu procurei uma vez na Bíblia, eu não vi em nenhum lugar os discípulos repreendendo Satanás ou repreendendo demônios. Eles expulsavam demônios. Mas eu não me lembro de ter visto se algum irmão lembrar alguma passagem, mas eu não me lembro de ter visto uma passagem de repreensão a demônios. Agora, dentro dessa grande casa que se tornou a cristandade, na qual se introduziram esses homens ímpios, eles não têm respeito algum pelas autoridades. E não só autoridades angelicais, né, como é Satanás e seus anjos, que na hierarquia estão um pouco acima dos homens, mas também com autoridades humanas. É comum nós vermos hoje no noticiário, na internet, líderes religiosos, ou mesmo cristãos, né, normais, pessoas comuns, ofendendo as autoridades. Uns ofendendo, no momento que nós passamos hoje, né, da política no Brasil, que está bem conturbada, uns ofendendo a presidente do país, que é uma autoridade, mas ela é o governo, não sei o quê, mas é uma autoridade reconhecida por Deus, porque não existe autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Podemos até ler esse versículo em Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores ou autoridades superiores, porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. E as potestades que existem, as autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz bem. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. É necessário que lhes estais sujeitos. E mais adiante ele continua: por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Todas as autoridades são instituídas por Deus, as boas e as ruins.
Quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, ele diz, Pilatos fala, você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar ou para te libertar? Ele falou assim, você não teria nenhuma se do alto não te fosse dada. Ou seja, Pilatos estava sujeito a Deus. Era Deus quem havia permitido que Pilatos chegasse ali, naquele ponto, naquele posto e até aquele ponto. Então é uma loucura quando um cristão quer desonrar as autoridades, quer rejeitar as autoridades. Lá em Deuteronômio, em Êxodo, capítulo 22, isso fazia parte também da lei que foi dada a Israel. Versículo 28. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Olha que interessante essa passagem, e hoje nós estamos vendo os dois lados, né, dessa moeda, porque nós vemos cristãos que são contra a presidente do país, amaldiçoando a presidente, falando horrores da presidente do país, se negando a reconhecê-la no seu posto que Deus a colocou. Ah, mas foi o voto popular que a colocou. Deus está por trás, porque ele coloca os reis e ele tira os reis. Não importa se o povo vota ou não vota. O povo quis um rei, o povo quis Saul, que era o mais alto, o mais bonito, o mais forte. Deus deu Saul para o povo. E depois Deus colocou um segundo o seu coração, que era Davi. Então o povo vota, mas é Deus que está por trás de tudo isso. Então nós vemos num momento como no Brasil hoje, alguns contra o governo, falando horrores da presidente da República, falando horrores de senadores ou deputados, que são também autoridades, são autoridades instituídas por Deus. Ah, mas são todos corruptos e não sei o quê. Não importa. Pilatos não era nenhum santo, nenhuma pessoa boníssima. Herodes também não, mas eram autoridades que os discípulos respeitavam e o Senhor respeitou no seu tempo. E outros que são a favor do governo, o que fazem? Falam mal do juiz que tem prendido e processado corruptos e não deixam por menos assim os esforços em denegrir a sua imagem, mas é um juiz. E o que está escrito aqui? Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás, ou seja, os dois lados. Os dois lados. Essa é a palavra de Deus. Nós somos inclinados, né, a fazer piadinha, a fazer críticas e tudo mais. Agora a questão é correto isso? Segundo a palavra de Deus? Os nossos atos não justificam qualquer coisa. Nós todos falhamos em muitas coisas, mas nem por isso nós podemos atropelar a palavra de Deus e falar assim, porque todo mundo falha, então tá bom. Não está bom, porque a palavra de Deus ela é absoluta. Então esses são aqueles que não reconhecem a autoridade e ainda por cima falam mal delas, né? Aí no versículo 9 ele dá esse exemplo do arcanjo Miguel. E no versículo 10, é muito interessante esse versículo, porque ele fala assim, estes, porém, dizem mal do que não sabem, do que não entendem. Por quê? Porque eles não conseguem perceber a palavra de Deus e o sentido da palavra de Deus, então eles falam mal das dignidades, eles falam mal dos poderes instituídos por Deus, porque não percebem. Por que eles não percebem? E é o que continua o versículo 10. Naquilo que naturalmente conhecem. O que quer dizer naturalmente conhecem? Conhecem por natureza. O cristão não deve julgar as coisas por natureza, pela sua natureza carnal, pelos seus sentidos. Ele continua, como animais irracionais se corrompem. O que o Judas está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, é que uma pessoa que não se sujeita às autoridades, uma pessoa que se esforça em denegrir as autoridades, é como um animal. Por quê? Porque os animais são assim, eles não entendem as coisas. Os animais, eles vivem para comer, para reproduzir, para atacar uns aos outros. Eles vivem numa anarquia, embora
a gente saiba que até entre os animais existe uma certa ordem, né? As abelhas, as formigas, as matilhas e lobo, eles têm as ordens deles, eles têm uma certa organização, né? Mas o homem, quando ele perde noção da autoridade, ele não só perde a noção da autoridade humana, mas também da autoridade divina. Porque no momento em que ele pratica essas coisas que aqui a palavra de Deus está dizendo para não praticar, ele está também não se sujeitando à própria palavra de Deus, à própria direção do Espírito de Deus, ao próprio Deus. Então pode parecer muito bonito ver um pastor na internet, lá num vídeo, descendo a lenha na presidente, ou nas autoridades, ou falando mal num juiz, ou de alguma coisa assim. Pode parecer muito, o cara é bom, o cara fala bem e tal. Ele não conhece, ele está falando pela carne, ele não conhece e não reconhece as autoridades. Ele não conhece a palavra de Deus, ele não se sujeita ao que Deus ordenou na sua palavra. Na história do Império Romano, começou os piores ditadores que passaram pela história do Império Romano. Eles passaram justamente no período em que as epístolas, né, os evangelhos foram escritos. E dentro desse período foi quando foram escritas as cartas e os evangelhos para nós, né? E esses ditadores foram extremamente sanguinários, né? A gente sempre ouviu falar sobre Nero, sobre outros ditadores, né? E essa semana estava lendo um trecho do livro do irmão Bruce Jansen. Ele coloca 3 palavras: o cristão tem que pray, pay and obey. Ou seja, ele tem que orar, né, obedecer e pagar. O que é isso? Na verdade, é o que o Mário leu, né? Tem que pagar os nossos tributos, nós temos que obedecer e nós temos que orar também pelas autoridades, né? E aí um trecho aqui em 1 Timóteo 2, ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Esse versículo aqui ele é confundido muitas vezes como justificativa para que o cristão entre no mundo político, ou que ele comece a participar de sei lá, prefeitura, vereador, etc, etc. E na verdade é exatamente o contrário. Ele fala para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então essa oração aqui é justamente para que nós eu não devo orar, Senhor, por favor, me ajude, ou ajude a presidente a ser honesta, a ser justa, a cobrar imposto justo, a que o Brasil tenha mais justiça. Não é isso. Para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Então, esse comentário do Mário é justamente em todo lugar hoje que você vai, inclusive eu me faço aí também culpado, né? Porque reconheço que ultimamente muitas pessoas têm feito comentários na internet, e a internet também é uma forma de você difamar, né? Você vai no Facebook, você aceita uma piadinha, você coloca alguma coisa lá, você está difamando também. Então essa não é a postura do cristão. O cristão não pode de forma nenhuma se colocar numa posição nem a favor nem contra. Nós temos que pedir para o Senhor nos dar uma vida quieta e sossegada. E se a gente olhar realmente, todos esses escritos foram feitos numa das piores épocas, onde os cristãos eram perseguidos, onde tinha crueldade, onde tinha injustiça.
Mesma coisa que nós voltarmos no tempo e falarmos assim, então é o Nero que é o ditador agora, é o rei. A gente pode imaginar, e nós não temos isso, né? Na verdade, hoje todos temos o que comer, o que vestir, e com isso estejamos satisfeitos, né? Então é um alerta para todos nós. Isso realmente, nós vivemos um momento em que é fácil você entrar nessa maré de criticar, de falar e de difamar realmente. Isso não é de forma nenhuma uma posição que o cristão deve estar. E nem reclamar do que você tem que pagar. Chega o contra-cheque no final do mês, puxa, que injusto, né? A quantidade de imposto que foi para o governo. É injusto, mas o Senhor vai dar sustento para nós. Sei que tem muitos irmãos, alguns irmãos estão desempregados e isso é duro, mas o Senhor vai sustentar. Então, para nós, no nosso caso, é outra realidade. Nossa cidadania está no céu. Então nós não temos que nos envolver de forma nenhuma. Nem pessoalmente, nem virtualmente, que é o nosso exemplo, é o nosso testemunho que está em jogo. Uma coisa que eu estava vendo aqui no versículo 4, nosso Judas 4, aí fala que... Terminou, cara. Versículo 4: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, etc. e tal. Esse estava escrito no que não é questão que eles estavam predestinados a isso. Tá? Não é isso que ele está falando. Que esse fato, essa circunstância, era algo que já foi anunciado outrora. Que chegaria a tempos que os homens seriam assim, sabe? Isso já foi anunciado, é isso que ele está falando. Então esse foi escrito aí, na verdade, não está falando da pessoa, esse aí já estava escrito o nome dele, estava predestinado para isso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que essa situação já tinha sido anunciado outrora. Que já foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Então isso foi anunciado, foi já dito dessas pessoas. Estou dizendo isso porque muitos pegam esses tipos de versículo aí para colocar a ideia da predestinação para a perdição. Isso está errado. Então o que ele está falando é escrito o que ia acontecer, falando dessas pessoas e não da pessoa individualmente. Um versículo em Atos capítulo 16, sobre coisas espirituais, poderes espirituais. Atos 16, versículo 16. Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu.
Aqui é algo interessante, né, que as manifestações, se a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos que dons de línguas que haviam na época, né, línguas, cura, milagres, discernimento de espíritos, eram dons do Espírito Santo. Eram dons do Espírito, ou seja, é dom do Espírito, e não na pessoa. O que é dom do Espírito? É o Espírito Santo com uma finalidade útil, segundo os propósitos de Deus. Ele dá como se fosse uma ferramenta. O Pedro precisa abrir aquela porta e não tem a chave. Eu dou a chave para ele, ele vai lá, abre a porta e traz a chave, eu tomo a chave e ele volta. E assim é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Ele dá ao homem, ele faz e depois ele pega de volta. Então, se a gente vai lá para Coríntios 12, você vê que vários milagres que hoje é acostumado, a pessoa parece que se formou naquilo e agora ele tem, que não é dom do Espírito Santo. Dons de cura, de etc e tal. E aqui nesse capítulo, por exemplo, no capítulo 16, nós vemos que no versículo, era Paulo, hein? Era Paulo, o apóstolo Paulo, que quando ela saiu ao encontro falando isso, ela tinha o espírito, um demônio, né? Espírito de adivinhação. Paulo viu aquilo. E o que ele fez? Nada. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Ou seja, Paulo engolindo aquilo e tendo que ficar quieto. Por quê? Porque ele não tinha poder para chegar lá e falar, em nome de Jesus, sai. Ele não tinha poder para isso. Ninguém tem poder para isso. Daí, na hora que o Espírito Santo disse para ele, daí ele foi lá, em nome de Jesus, sai dela. Daí ela saiu, imediatamente saiu. Então é interessante com respeito a essa questão, né, de poderes. Nós devemos entender que nós, irmãos, não temos poder para nada. Isso é uma ilusão, isso é uma fantasia dentro do meio cristão que entrou baseado em fatos bíblicos, logicamente, achando que a pessoa pode fazer. Isso é um erro. Vou curar, eu vou expulsar demônio, eu tenho poder para... Ninguém tem poder para nada. Isso é dom do Espírito Santo, que ele vai fazer de acordo com os seus propósitos. Segundo os propósitos divinos. Ele vai fazer. E ele vai usar o quê? Pessoas. Então ele dá a ferramenta, a pessoa faz e toma de volta. Então um exemplo aqui é com Paulo. Paulo também curou. Curou bastante, inclusive. Mas nós vemos que ele deixa Trófimo doente em Mileto. Ele não curou Timóteo. Por quê? Porque ele era malvado, não gostava dos irmãos. Não é isso. Ele não tinha poder para curar. Então a gente deve se confortar nisso, né? Que se há, né, manifestações, não, isso não compete a nós, não. E assim na nossa carta nós estamos vendo que já foi citado o caso do arcanjo Miguel, né? Ele não contende. Ele não vai contender lá com o diabo. Ele ficou quieto. Ele fez o trabalho dele, que ele tinha que fazer, e deixou. Sabendo ainda, de antemão, falando outra vez, que ele mesmo é aquele que, no capítulo 12 de Apocalipse, é ele que vai expulsar o diabo das regiões celestiais. Mas aqui, ele fez o que ele tem que fazer. E assim somos nós também. Por isso que a intromissão, vou usar essa palavra, essa intromissão do cristão no meio político, social, está errado. A igreja não é assistência social do mundo, como muitos pensam. A igreja não foi colocada no mundo para assistência social do mundo. A igreja não foi colocada no mundo também para fazer parte de política, para melhorar o sistema. Isso é falta realmente de compreensão da Escritura, saber que o mundo segue o seu curso, condenado,
E o cristão deve seguir o seu curso para o céu, que é um cidadão celestial, no qual é a igreja. Uma coisa que me ajudou a entender essa diferença dos dons foi quando eu comecei a ler o 1 Coríntios 12, não com a palavra dons ali, porque na nossa tradução está escrito dons, mas no original no sentido é de manifestações. O que é uma manifestação? Manifestação é uma coisa que se manifesta, ela não é permanente. Ela acontece num determinado momento só. Ela não está sempre ali. Então, como o Lemão explicou, Deus usa para um determinado momento, manifesta poder que é dado àquela pessoa para ela executar uma obra naquele momento, e aí terminou o seu momento de executar aquilo. E a diferença com os dons realmente de Efésios 4, que são os dons dados por Cristo, é que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores ou mestres, né? Querendo o aperfeiçoamento do corpo, a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Ali o dom é dado realmente ao homem. Na verdade, não é nem o dom dado ao homem, ele dá ao homem. Ele dá o dom, deu uns para evangelista, outros para isso, outros para aquilo. Então Cristo determinou que a pessoa A vai ser um evangelista, a pessoa B vai ser um mestre, a pessoa C vai ser um pastor. Agora, então ele tem essa capacidade. Ele não tem poder sobre o resultado do seu trabalho. Por exemplo, um evangelista, ele tem a capacidade, ele tem o dom de evangelista, mas ele não tem o poder de dizer que toda vez que ele evangelizar, alguém vai se converter. Mas ele tem o dom de evangelista, porque ele tem essa capacidade que o distingue como um evangelista. A mesma coisa o pastor, que é aquele que cuida das ovelhas, aquele que ampara as ovelhas, e o mestre, que é aquele que ensina a doutrina. Tem mais profundidade para passar a doutrina. Ele tem essa capacidade, mas ele não tem poder sobre o resultado, porque o resultado é o Espírito Santo que vai operar. Então, nada do homem, nem naqueles casos que foi citado de 1 Coríntios 12, quando as manifestações do Espírito são dadas para resolver questões eventuais, momentâneas, e os dons dados por Cristo, quando subiu ao céu, são da pessoa, mas a pessoa tem, porém ela não tem poder sobre o resultado. E ela pode, inclusive, por exemplo, um evangelista, ele é um evangelista mesmo quando ele não está evangelizando. Porque é um dom que Deus lhe deu, o Senhor Jesus lhe deu, e ele vai ter isso daí. Ele pode suprimir isso daí, ele pode se esconder, mas ele tem. Ele não está sendo, naquele momento, útil, mas ele tem. Agora, aqui, outra coisa que foi falada, que é esses que querem melhorar o mundo, esses que acham que o cristão deve interferir para melhorar o mundo, melhorar as coisas. Eu estava pensando hoje que isso aí é uma das razões pelas quais cristãos matam. Ao longo da história nós vemos coisas horríveis, né? Guerras e uma série de coisas causadas por cristão, causados em nome de Cristo. Muita gente fala assim, mas por que falavam que era cristão e as cruzadas mataram tanta gente, e Hitler matou tanta gente, era um país cristão, Roma matou tanta gente, a Igreja Católica Romana, a Inquisição, como que fala que é cristão e mata? Porque mata porque quer impor as melhorias, segundo a ótica distorcida, obviamente, desse tipo de cristianismo, que é justamente o que vem no versículo 11. Qual foi o primeiro assassinato do mundo? Foi justamente por uma questão de discordância a respeito do que era agradável a Deus e o que não era agradável a Deus. Caim matou seu irmão Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue agradável a Deus e Caim ofereceu o fruto do seu trabalho. E quando ele viu que o fruto do seu trabalho não era aceito por Deus, o que ele fez? Ele não podia matar Deus, então ele matou seu irmão.
Ele matou aquele que fez por fé um sacrifício agradável a Deus. Então a religião, quando ela tenta mudar o mundo, ela vai pegar em armas sim, porque ela vai querer suprimir todos aqueles que são contrários a esse seu desejo de mudar o mundo. Porque esse seu desejo de mudar o mundo traz embutido o desejo de Caim, que era o quê? Com o poder do seu trabalho, agradar a Deus. Com o poder das suas conquistas, agradar a Deus. Falar que ele fez, eu plantei, eu colhi, eu tive um esforço tremendo para plantar essas coisas, esse fruto da terra, e agora Deus rejeita isso? Não, não pode. Não pode. Então essa é inclusive a origem da violência praticada por cristãos. São cristãos nominais, que não entendem realmente o que Deus quer de um cristão verdadeiro, e tentam fazer do fruto do seu trabalho aquilo que vai realmente mudar o mundo. E aí ele mata. Ele mata todo aquele que se opõe às suas ideias. Que é aqui o que fala a respeito de Caim. Entraram pelo caminho de Caim. E claro, tem também um outro sentido esse caminho de Caim, porque ele rejeitou, e é um sentido obviamente muito mais óbvio e muito mais importante, ele rejeitou a salvação de Deus feita pelo derramamento de sangue, que estava simbolizado no animal que Abel sacrificou. Porque ele queria uma salvação baseada em fruto do seu trabalho. Então aqui é obras versus fé. Então quando nós encontramos algum líder cristão, algum pregador cristão, falando de salvação por obras, ele está seguindo o caminho de Caim. Ele está seguindo o caminho de Caim, que matou seu irmão, porque o seu irmão ofereceu a Deus o quê? Uma figura do sacrifício de Cristo. Eu acho que Macintosh que fala que os que seguem o caminho de Caim, é mais ou menos isso, não é exatamente as palavras dele. O que segue o caminho de Caim é aquele que quer aperfeiçoar. E o que segue o caminho de Abel é aquele que quer purificar. E o aperfeiçoamento vem das obras. E a purificação só pode vir do sangue. Então essa é a grande distinção entre os dois. A gente vê também uma interrupção nessa carta, no versículo 3, quando ele fala que ele gostaria, ele procurava escrever, né, sobre a fé. Ele queria falar de uma coisa agradável, mas no fim nós vemos que ele discorre sobre todas essas coisas que, a priori, nós vemos que é muito desmotivador para o cristão ouvir todas essas coisas tristes, terríveis até, que acontecem no nosso próprio meio. Mas nós lembramos de quando em Atos 27 nos fala naquele capítulo famoso do naufrágio, quando Paulo estava no navio, eles falam para lançar 4 âncoras. E nós vemos essas 4 âncoras no versículo 20 da nossa carta. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aqui nos fala da fé, da oração, do amor e da misericórdia. As 4 âncoras. Geralmente a gente vê somente no navio uma âncora. Embora ela segure o navio num determinado ponto, mas ele fica sujeito às intempéries do mar, a ir para lá e para cá. Aqui não, aqui nos fala de algo meio diferente do comum. 4 âncoras. Essas 4 âncoras têm a capacidade de deixar o navio exatamente no lugar dele. E havia também aqui na palavra fala batel. Batel era um bote salva-vidas. Os marinheiros quiseram rapidamente colocar esse bote salva-vidas para eles fugirem. E Paulo adverte e eles falam, não, se vocês forem, vocês vão se perder, vocês vão morrer. Então eles mandam cortar as cordas desse barco para que ninguém pudesse usá-lo.
E essa é uma demanda realmente cristã, eu acho. Deus quer que nós, por sua vontade, por suas razões, passemos por tudo isso. E não tenhamos bote salva-vidas. A vida cristã realmente é difícil. São muitas provas, muitas dificuldades, muitas horas difíceis para o cristão, mas que leva ele, no final das contas, leva ele a aprender a não ter bote salva-vidas, mas apenas depender de Deus. E por isso nós vemos que ele então ele interrompe a vontade que ele tinha de falar de coisas mais, podemos dizer assim, mais suaves, mais alegres, e ele tem então essa interrupção e fala das coisas necessárias. Mas por fim, ele exorta a todos a terem essas 4 âncoras e lembrar que dependemos somente de Deus. Não adianta nós, por dificuldade, queremos sair do lugar onde Deus nos colocou, quer por orgulho, quer por humilhação, quer por qualquer outra coisa. O Senhor quer que estejamos aqui dentro do barco, porque Ele vai nos guardar.